querido, se alguém te perguntasse, sem te dar qualquer referência, é pouco ou é muito? Depende. Foi um fio de cabelo aqui da jovem senhora, é pouco. Mas não podemos perguntar isso para o Hugo. Não é? Faz falta. É relativo, pode ser pouco, pode ser tudo que falta, pode ser tudo que você precisa. Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus algo importante para a nossa vida como cristãos. Às vezes algo que a gente deixa passar despercebido, e é algo que seria tudo que a gente precisa, quem sabe, para dar uma guinada na vida, na história da nossa vida. Abra sua Bíblia no segundo Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Você que está nos acompanhando pela internet, pode ler aí, vai ser transmitido, está transmitindo no monitor, né? Tá. No seu monitor aí, mas se você quiser pegar a sua Bíblia, folhear aí, Marcos capítulo 10, nós vamos ler dos versos 17 ao verso 22. Marcos capítulo 10, do 17 ao 22, e nos diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, clamamos a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, entre nós. Ó Deus, para que a Tua palavra sobreponha toda e qualquer situação que a gente queira não crer na Tua palavra. Que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito agora, Senhor, venha inflamar os nossos corações para que nos comprometamos com a Tua palavra acima de qualquer outra coisa. Apesar do Teu servo, das limitações, em nome de Jesus, ó Deus, dá graça para que o Teu servo possa expor a Tua palavra de maneira digna, fiel ao Senhor e à Tua igreja, para que sejamos edificados para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, o texto que nós lemos também foi registrado por Lucas e por Mateus. E Jesus estava indo para Jerusalém, Lucas até especifica isso, lá em 18:31, onde a cidade de Jerusalém, um lugar muito conhecido, havia lá um lugar chamado Monte das Oliveiras, e naquele dia, ou naquela noite, Jesus seria entregue nas mãos de soldados romanos, seria condenado, crucificado, morto e sepultado. Jesus, de fato, foi morto e sepultado. Mas nessa caminhada, o texto nos diz que aparece um homem rico, dono de muitas propriedades, diz o verso 22, que vai ao encontro de Jesus, se ajoelha diante dele, o chama de bom mestre e faz uma pergunta derradeira: como e o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Você acredita na vida eterna? Irmãos, eu tive me pegando assim, a gente fala tanto em vida eterna, na volta de Jesus Cristo, né? Nós professamos a Jesus como Senhor,
Mas como que a gente fica preocupado demais com as coisas que estão ao nosso redor? Essa semana eu estive conversando com alguém e ele me chamou muita atenção, porque uma outra pessoa estava brincando com meu neto e falou: vou ensinar esse menino aqui a falar hebraico. E aí essa pessoa disse assim: Jesus está ali na esquina e esse camarada está achando que o seu neto vai crescer? Você acha que vai demorar para Jesus voltar? E eu fiquei impressionado. Puxa, eu preciso acordar, Jesus está voltando. Os sinais estão nos saltando aos olhos a respeito da volta de Jesus Cristo. Então os nossos planos futuros têm de continuar, temos que continuar a trabalhar, porém não podemos nos esquecer que Jesus Cristo está voltando. Isso é algo importante porque quando Jesus voltar, vamos conhecer algo chamado eternidade, que a gente não consegue nem imaginar como é que é viver eternamente. Mas este homem, detentor de muitas coisas, muitas propriedades, poderemos chamar aqui de um homem rico, estava ansioso para conhecer a eternidade. Ainda que por outros motivos, mas ele estava querendo muito saber como é que ele ia fazer para conhecer e fazer parte deste povo que vai herdar a vida eterna. Então Jesus faz uma importante observação, porque ele chama Jesus de bom. E essa não era uma expressão comum para que quando se dirigia a um mestre, a alguém de autoridade rabínica ou autoridade eclesiástica do tempo. Isso não era comum. Bom mestre, bom era algo atribuído somente a Deus. Tanto que o próprio Senhor Jesus faz essa observação. Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus que está nos céus. E eu fiquei pensando, poxa vida, mas eu acho que eu sou tão bom. Você acha que você é mau, Patrick? Você acha que você é mau? Você faz mal para alguém? A gente não faz mal para alguém, não faz mal para ninguém. Mas a gente é mau. Exemplo, se entra alguém aqui do Ramais e vira para você e diz assim: você prefere que o seu filho morra ou o filho do Joel morra? O que você vai fazer? A gente é mau, porque a gente prefere que o outro chore em nosso lugar. E por isso Deus é bom, porque nós não fizemos nada. E Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Por isso, somente Deus é bom. De fato, irmãos, não somos bons. Podemos até ter um grau de bondade, mas qual de nós, de fato, cederia alguém que a gente ama em favor do outro? Dificilmente faríamos isso, e eu garanto a vocês que eu não faria isso por vocês, apesar de amar todos vocês. Mas Deus fez isso por nós, mandando Jesus Cristo. Dito isto, Jesus responde à pergunta, então, daquele homem que queria saber a respeito da vida eterna e dentro da base religiosa judaica muito estudada, que eram os 10 mandamentos. E Jesus diz, então: você conhece os 10 mandamentos? Ao que prontamente aquele homem responde: não só conheço, mas também eu observo, no sentido de eu cumpro a lei de Moisés, eu cumpro os 10 mandamentos. No versículo 21 diz que Jesus olha para aquele camarada com um amor profundo. Você já foi olhado? O casalzinho novo aqui poderia até dar um exemplo aqui, né? Aquele olhar que olha e a gente sente que alguém está vasculhando o nosso coração. Ou você percebe que alguém está te olhando por dentro, ou você quer olhar para alguém demonstrando: olha, estou olhando além do que você é, além da sua roupa, do seu cheiro, da sua cor. Eu estou olhando para você por dentro, na sua beleza que não é palpável. Não tem? Você já viu? Imagino que foi um olhar assim. Quando Jesus olha para aquele homem, ele olha lá no coração daquele camarada para entender o motivo pelo qual ele
tanto queria saber como fazer para herdar a vida eterna. Certamente foi um olhar mais profundo que os olhares que conhecemos, porque foi um olhar que realmente não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Ainda no verso 21, Jesus responde e põe à prova aquele homem para que os discípulos e também para nós sabemos o quanto estamos agarrados a coisas materiais muito mais do que as coisas celestiais. A gente fala que a gente quer muito ir para o céu, mas quem quer ir para o céu agora? Quem? Se eu tivesse o poder aqui agora, dizer, olha, Deus me deu aqui uma chave, um poder, e quem tiver a fim de ir para o céu agora, eu vou só botar a mão, você já vai parar lá em cima. Quem? Não é verdade? A gente quer curtir os netos, quer curtir a esposa, quer curtir a filha, ainda com a montanha de problemas que a gente viva. Nós gostamos de viver aqui, gente. Nós gostamos das nossas coisas, não é verdade? A gente quer ir para o céu, mas se falar que pudesse ir agora, a gente passa a vez. Lembra do pastor Walter lá na inauguração do nosso terreno? O pastor Fernando falou com ele aí a respeito da morte. Não é, pastor Walter? O pastor Walter virou para o Fernando e falou, passo vez, fica à vontade. Não quero morrer agora não. Não é? Enfim, Jesus oferece infinitamente mais do que aquele homem tinha aqui na terra. Quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus fala com ele, olha, faz o seguinte, vende tudo que você tem, tudo, dá aos pobres, e depois vem e me segue, e eu vou te dar um tesouro no céu. Gente, nós que conhecemos a palavra de Deus, teoricamente a gente, poxa, nada que eu vou herdar no céu é inferior ao que eu tenho aqui, é ou não é? Mas você está disposto a desfazer tudo que você tem? Pelo simples desfazer? E essa não é a questão aqui, nós vamos saber, mas é só para vocês raciocinarem, pensarem, puxa, um tesouro no céu, eu não consigo nem imaginar o que seria isso, um tesouro no céu, mas certamente é infinitamente mais do que tudo que eu posso imaginar de tesouro aqui na face da terra. Mas Jesus oferece. Marcos, Lucas e Mateus registram que aquele homem ficou contrariado com a resposta de Jesus. Ele devia estar pensando, não, vou fazer a resposta, vou fazer a pergunta que ninguém ainda fez para o mestre e vou ficar por aqui eternamente. Jesus vai me dar uma receita fantástica, sensacional, extraordinária. E Jesus então lhe devolve uma pergunta que lhe deixa contrariado, triste, e ele sai cabisbaixo de onde estava. Por que diz o texto? Porque ele era dono de muitas propriedades. Ele queria uma eternidade incompatível com o reino dos céus. Ele queria uma eternidade incompatível com o evangelho que Jesus pregava. Ele queria uma eternidade para curtir as suas coisas, as suas conquistas, os seus bens. E o que Jesus nos ensina é que o reino dos céus está sobrepondo todas estas coisas. E que o que o Senhor, que Deus tem preparado para nós é algo inimaginável. Paulo diz, gente, eu fui lá, não dá para falar o que eles falavam, não dá para descrever o que eu vi, porque é algo maravilhoso, é algo tremendo, que foge o nosso alcance. E nos textos a seguir, Jesus complementa o seu ensino, irmãos, com informações aos discípulos, para nós, para o povo de Israel, de forma teórica e prática. A seguir, depois os irmãos leem em casa, no exercício, o que Jesus mostra para eles. Porque os discípulos ficaram tão impressionados que chegaram a falar assim, gente, se para um rico é difícil entrar no céu, que é o que Jesus fala, por causa da tristeza desse homem, quem poderá ser salvo? E Jesus disse, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, eu quero trabalhar nesta noite com vocês com o seguinte tema: quando uma só coisa é tudo que te falta.
E, em primeiro lugar, quando uma só coisa é tudo que te falta para entender o que precisamos fazer. Quando uma só coisa é tudo que te falta para entender como ser salvo por Jesus. A salvação em Cristo Jesus não depende do que eu tenho ou do que eu sou. Nós somos bons em acreditar em nós mesmos quando temos coisas, em conhecimentos, quando temos autoridade, quando somos alguma coisa, nós somos bons, nós somos arrogantes, nós sobrepomos. É assim que funciona. A gente, de fato, isso externa algo, seja de autoridade, seja porque somos donos de muitas coisas. O fato é que a gente acha que estas coisas podem, de alguma maneira, me ajudar a ir para o céu. E o que Jesus nos mostra neste encontro com esse jovem é tudo que eu tenho e tudo que eu sou, nada disso resolve para que eu possa herdar a vida eterna. O que resolve é Jesus Cristo, que pagou um preço impagável, que fez o impossível aos homens, que é morrer na cruz por nós, para que tenhamos a eternidade com Deus. E para entender esta situação, Lucas capítulo 18, do 35 até o 19, verso 10, Jesus dá um exemplo prático de que não é o que tem muito ou o que tem menos que vai fazer alguma diferença para quem vai entrar no céu. Quando Jesus está indo para Jerusalém, ele tem que passar por uma cidade chamada Jericó. E no caminho dessa cidade, antes da cidade, estava um cego chamado Bartimeu, que quando soube que Jesus vinha, ele era um mendigo que estava à rua e todo dia alguém deixava ele na beira do caminho para pedir esmola. Ele era um mendigo, gente, sei lá, a ponta final da sociedade. Ele não tinha, quem sabe, casa direito para morar. A Bíblia fala que ele ficava à porta da cidade esmolando para poder viver o seu dia. E depois Jesus entra na cidade e vai se deparar com o maioral dos publicanos, chamado Zaqueu. Ou seja, meus queridos, em nenhum momento Jesus ou o Evangelho demonizam a riqueza, ou mesmo santificam a pobreza como condições para eu e você sermos salvos e termos a eternidade em Cristo Jesus. O ensino de Jesus, que Jesus traz à tona àquele homem e a nós, é que é muito mais fácil as muitas coisas, as muitas riquezas ou as muitas propriedades, enfim, como o texto diz, nos afastarem de Deus por causa do que estamos arraigados, por causa das nossas preocupações, daquilo que devemos nos preocupar. E estas coisas, em muitas vezes, elas sobrepõem o querer conhecer a eternidade com Jesus. Os discípulos entenderam isso e chegaram a perguntar: então quem pode ser salvo? E Jesus afirma: para Deus tudo é possível. Se você é alguém que tem muitas coisas, que lhe torne uma pessoa rica, ou mesmo se você é alguém que está satisfeito com a sua vida, tudo lhe atende, tudo lhe está bem, entenda que nada disso garante uma eternidade no céu. Seja muito rico, seja muito pobre. O que nos garante uma eternidade no céu é um encontro com Jesus, uma mudança de vida. É só entregando as nossas vidas para Jesus. É assim entenderemos que tudo que somos ou tudo que temos é para servir para o reino. Eu posso continuar lutando para a minha vida para ter sempre um pouco mais, sim. Não é pecado, não é errado eu lutar por uma vida melhor, por uma condição melhor, por uma casa melhor, um carro melhor, uma empresa melhor. Nada disso está errado, irmãos. O que está errado é deixarmos que estas coisas sobreponham a majestade e a glória de Jesus na nossa vida. Porque estas coisas, longe da palavra de Deus, elas vão nos afastar da verdade que aprendemos e praticamos.
Vender tudo o que temos para seguir a Jesus não é nenhuma lei ou mesmo regra. No caso aqui, o homem do texto é uma prova didática e pedagógica que Jesus faz com ele para que ele e os discípulos creiam no poder de Deus e entendam: nada do que somos ou do que temos, se não for para servir, não serve para Deus. Creia que tudo que você tem, tudo que você é, ou quem você é, tem de ser para servir ao reino. Em segundo lugar, uma coisa é tudo que te falta para decidir a seguir a Jesus. Quando uma só coisa é tudo que te falta para decidir a seguir a Jesus. Versos 21 nos diz assim: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então, vem e segue-me. Alguém pode levantar essa paleta aqui para mim? Está um frio danado aqui. Está quase congelando aqui. E olha que eu gosto de um frio. Irmãos, o texto nos diz que aquele homem era conhecedor da lei dos judeus, baseado nos 10 mandamentos. Quando Jesus o questiona, ele sabe quais são os mandamentos. E ele mesmo diz que não só sei, mas tenho observado desde a minha juventude. Verso 20. Observado no sentido de cumprir. Agora, os 10 mandamentos não começam com não matarás. Como é que começam os 10 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é isso? E não farás para ti imagem de escultura, não vai adorar, não é isso? Essa é o que está na primeira tábua. Mas olha só como Jesus responde a ele. Jesus responde a ele o que estava escrito na segunda tábua. O relacionamento que Deus exigia do povo consigo mesmo e perante os povos. Não matarás é o 6º mandamento. E Jesus diz: conheces o mandamento? Sabes o mandamento? Verso 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Aliás, honra teu pai e a tua mãe é o 5º mandamento. Ele cita o 6º ao 10º e depois o 5º. Por que? Estranho, né? Por que Jesus faz algo assim com alguém que estava querendo herdar a eternidade? Porque Jesus cita os mandamentos a partir do 6º, não matarás, até o 10º, e no fim cita o 5º, honra teu pai e a tua mãe? Provavelmente, porque os primeiros mandamentos já estavam prejudicados. Na língua jurídica, não dá nem para seguir, porque no coração daquele camarada não tinha espaço para adorar a Deus antes das coisas que ele tinha. Ele queria uma eternidade que estivesse sobreposta às coisas que ele tinha. Ele não queria sobrepor a Deus e ao Senhor Jesus as suas coisas. Logo, a primeira tábua estava prejudicada. Ele não poderia adorar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas estavam sobrepostas à pessoa do Senhor Jesus e à pessoa do nosso Deus. Vejam que ele ficou contrariado, se retirou triste, verso 22, porque era dono de muitas propriedades. Decidir seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas é decidir que nada nem ninguém pode nos impedir de segui-lo, ainda que sejam poucas ou muitas as coisas que precisamos decidir. Quantas coisas nos impedem de vir à igreja, quantas coisas nos impedem de colocar a mão na massa, arregaçar, não, eu vou trabalhar por essa causa porque eu creio nesta palavra, esta é a verdade de Deus para mim, e eu preciso viver isso para que aqueles que estão à volta de mim vejam Cristo em mim, tenham vontade de conhecer esse Jesus como eu conheço. Por que a gente não faz isso? Provavelmente
Porque as nossas muitas coisas ou poucas coisas têm sido sobrepostas àquilo que você e eu dissemos que cremos. Nós cremos que Jesus vai voltar, mas no fundo, será que a gente quer que Ele volte hoje? Irmãos, precisamos rever o nosso relacionamento com o Senhor. Versos 28 a 31 nos deixa claro esta questão. Diz o texto, 28 a 31. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Fala com Jesus. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que já não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso tem uma conversa aqui, porque Tiago estava querendo sentar ao lado de Jesus, enfim, depois vocês leem um texto para vocês entenderem o porquê do primeiro será o último e o último será o primeiro. Queridos irmãos, Jesus não quer você pela metade. Jesus não quer você parcial. Jesus quer você total. Olha o que Lucas capítulo 10, verso 27 nos diz. A isto respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, sentimento, de toda a tua alma espiritual, de toda a tua força com o teu corpo, de todo o teu entendimento racional, intelecto. É assim que Deus quer que você o sirva. É tudo que você faz, é vendendo, é dando aula, é fazendo o que você sabe fazer no seu dia a dia, é clinicando, enfim. É assim que Deus quer que você represente-o e demonstre a sua fé. É fazendo o que você faz, mas sempre externando a Jesus Cristo na sua vida. É assim que Jesus requer de nós na decisão de segui-lo. Não é seguir apenas 4 horas por semana, 2 horas da EBD, 2 horas do culto à noite. Não, Jesus não quer que você o siga apenas dominicalmente. Jesus quer que você o siga todo dia, todo tempo, o tempo todo, independente de quem você é, o que você tem, se muito ou se pouco. Jesus quer você por completo, para que tudo quanto você fizer possa apontar para Jesus Cristo. Me parece que esse homem não entendeu essa proposta do reino. E por fim, em terceiro lugar, quando uma só coisa é tudo que te falta para de fato fazer, decisão, atitude, para não viver um evangelho na teoria apenas. Irmãos, muitas pessoas pensam que conhecer apenas a palavra basta. Muita gente acha que não viver o evangelho, não se envolver, basta. Mas Jesus chama a sua igreja de corpo de Cristo, onde todos somos membros, e todo membro é diferente de ser sócio. Meu dedo não é sócio do meu corpo e vem aqui me ajudar a hora que ele quer, não. Ele é membro. Se o dedinho minguinho machucar o meu dedo, a minha mão vai sentir, porque ela é parte do corpo. Você é parte do corpo de Cristo. Você é chamado para ser parte do corpo de Cristo. Logo, se você sofre, a igreja sofre. Se a igreja sofre, você sofre. Porque somos membros do corpo de Cristo. Portanto, não é uma sociedade, mas é uma unidade. Vejam que quando aquele homem foi confrontado com o seu conhecimento versus a proposta de Jesus, mesmo lhe garantindo um tesouro no céu, ele não gostou do que ouviu. Gente, você pode imaginar para um cara abastado dizer: cara, pode vender tudo que você tem, que eu vou te dar muitas vezes mais do que você tem? Era para ele ficar assim, não é não? Bacana esse negócio, hein? Gostei desse investimento. Mas ele não gostou.
porque ele não queria abrir mão das suas coisas, que não sobrepunha a vontade de Deus, nem o Evangelho de Jesus Cristo. Quem quer o Evangelho de Jesus Cristo apenas para ser um conhecedor e ser servido com as bênçãos de Jesus, quando necessitar, ter um compromisso real, verdadeiro com Jesus, da bênção de Jesus, mas na prática não quer se envolver com Cristo, quer as bênçãos de Cristo Jesus, mas não quer o Jesus da bênção. Olha o que Tiago 1, verso 25 nos diz. Tiago capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-sucedido no seu realizar. Meu querido irmão, não desejo que você saia daqui hoje triste por causa desta palavra. Quem sabe pode estar te confrontando, não porque você tem muito, ou porque você tem pouco, mas quem sabe porque na sua vida algo te embarrera para servir a Jesus. Algo te embarrera e te impede para ser alguém comprometido com a igreja de Cristo. Então não saia daqui triste, mas saia alegre e alegre-se, porque se você está ouvindo hoje, é porque Jesus está tratando o seu coração, porque Deus está tratando da sua vida, e Ele quer te fazer alguém diferente, quer te colocar de pé, envolvido com o Evangelho, colocando à disposição de Jesus o que você é, o que você tem. Não fique triste se esta palavra confronta com você, mas fique alegre, porque Jesus está curando e cuidando de você. Viver na prática todos os dias o Evangelho de Jesus é viver à disposição do reino de Deus para quando Ele chamar e o que Ele pedir. Este caso é um caso específico. Isso aqui não é lei, não é regra, mas apenas para confrontar aquele jovem que precisava conhecer a verdade de Deus. O que é que te embarrera? O que é que te impede de se envolver na obra? Eu não gosto da igreja, porque o louvor canta muito, canta pouco, porque o pregador é assim, é assado. Não venha para a igreja por causa de alguém, mas também não deixe de vir por causa de alguém. Porque o centro da Bíblia e do culto é o Senhor Jesus. Ele é o motivo pelo qual eu e você devemos estar aqui sempre que pudermos. Então, não fique triste, mas alegre-se, porque Jesus te ama e está cuidando de você, para que você não perca a chance de servi-lo. Para Deus, tudo é possível. Nos últimos momentos da vida de Jesus, Jesus salvou um ladrão que conheceu Jesus naquela hora. Não tinha mérito nenhum, aliás, só demérito, mas Jesus o salvou. Jesus parou uma multidão para atender o cego Bartimeu, base da cadeia da sociedade, era mendigo. Mas Jesus também parou uma multidão para salvar Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Jesus te parou hoje para ouvir esta palavra de salvação, de decisão, para que você tome uma postura diante do reino de Deus. Você que está nos ouvindo aí pela internet e nos assiste, olha, não desligue a sua televisão, porque está triste com o que você está ouvindo, mas alegre-se, porque Deus está tratando do seu coração. Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos, Jesus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A decisão de te salvar não é do pastor, não é da igreja, não é nem do que você tem ou deixa de ter. É de Deus, é do Senhor Jesus. Mas a decisão de seguir a Jesus é sua, meu irmão.
Se alguém quiser vir após mim, epa, é você quem decide seguir a Jesus ou não segui-lo. Como segui-lo? Pode ser que hoje uma só coisa te falta para mudar isso na sua vida. Para entender, para decidir e para tomar uma atitude de fato, seguir a Jesus como Senhor de sua vida. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. Não saia triste daqui, mas saia alegre, porque Deus pode estar tratando o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque aprendemos com a sua palavra algo importante para a nossa vida. E Senhor, que conhece no detalhe o que nos cerca, o que nos envolve e o que nos afasta do Senhor. Deus, em nome de Jesus, trata da nossa vida, Senhor, porque quando o Senhor voltar, eu não quero ser repreendido, mas eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Eu não entendo a eternidade, Deus, eu não entendo, mas eu quero viver isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-me a alegria da esperança da tua volta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta em mim a importância de saber que o Senhor está voltando. E como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra, de repente houve juízo sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar com o coração pronto para ser recebido pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, se há algo, que seja uma coisa, Senhor, que eu preciso mudar na minha vida, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Me faz entender o que o Senhor quer da minha vida, porque eu quero morar no céu, quero ser um cidadão do céu. Mas, Deus, não deixa que a minha vida seja um empecilho para te servir. Seja as muitas coisas, seja uma coisa qualquer, Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está nos trazendo esta mensagem, porque o Senhor precisa tratar o nosso coração. Então abençoa a tua igreja, o teu povo que aqui está, e que esta semana, Senhor, seja uma semana que a gente venha remoer o que o Senhor quis dizer com o que hoje estamos pregando, em nome de Jesus Cristo. Amém.